E estamos de volta com o programa Conexão João Santos, Valparaíso de Goiás, são 20 horas e 30 minutinhos. Estamos aqui com essas duas figuraças, legal. Fabiana, boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Júnior. Boa noite. Olha, uma grande satisfação, viu, vocês estarem aqui no programa Conexão para falar desse universo do escotismo. Vamos começar pela Fabiana. Fabiana, o que seduziu você a ser uma escoteira? Foi o filho, né? Depois que eu casei, aí o meu esposo me convidou a ser escoteira, a montar um grupo escoteiro. E como meu filho queria muito ser escoteiro, eu falei, eu vou entrar pelo meu filho, né? Aí entrei, né, como mãe, aí veio uma paixão pelo escotismo. Estou aí até hoje, já há 5 anos. Júnior, quer dizer que você foi o mentor, né? De trazer essa corrente familiar Sim, sim. para essa grande atividade. Sim, como eu já pratico escotismo desde os 10 anos de idade, eu nunca consegui me afastar. Então eu tentei aliar o meu casamento com uma coisa que eu gosto muito, que é a prática escoteira, que são o contato com jovens. Convenci ela a participar junto comigo. E trouxemos o nosso filho, o filhão veio junto, né? Foi maravilhoso porque conseguiu unir a família. E assim, nosso objetivo é mais um ambiente familiar mesmo. A gente tenta fazer com que as famílias, a estrutura das famílias cresçam junto com o grupo. A gente tenta vir pai, vir mãe, vir um tio, vir irmão, daqui a pouco é uma grande família. A gente tenta formar nessa concepção. E vai ser legal, a gente vai entrar agora no mundo dos escoteiros, viu, gente? Tem algumas novidades aqui que eu trouxe, pegadinhas, né? Eu creio que seria bacana para você que não é desse universo, também convido a participar, procurar esse casal. Daqui a pouquinho eles vão deixar contato para você que tem um filhão em casa, para você somar com esse grupo de pessoas super legais. O movimento escoteiro foi fundado em 1907 por Robert Baden-Powell, olha o nome do cara na Inglaterra. Ô, Júnior, você acompanhou essa história de perto? Acompanhei desde pequeno, né? Desde pequenininho. Fundado em 1907 por Robert Stafford Smith Baden-Powell, o nome completo do general inglês, do exército inglês. Começou por uma experiência militar que ele teve na África. Começou essa experiência militar e resolveu escrever um livro. Desse livro surgiram muitos fundamentos que fazem parte do escotismo hoje, né? O livro é Escotismo para Rapazes, traduzido para o português. Vendeu bastante, rapidinho na Inglaterra ali, todo mundo começou a gostar, as famílias começaram a se interessar pelo assunto, foi crescendo, né? Então de 1907 para cá teve um crescimento monstruoso, chegou, hoje se eu não me engano, em torno de 60 milhões de pessoas no mundo são escoteiras, 60 milhões de pessoas, né? O Brasil a gente ainda caminha um pouco lento por margem de população, né? Nós somos quase 200 milhões de habitantes. Sim. E hoje um censo aí deve ter por volta de 100 e poucos mil escoteiros, 103 mil escoteiros, mais ou menos isso, né? Tem uma evasão, porque a gente precisa aí de um apoio, às vezes, né? Uma coisa a nível nacional. Como você disse, em 1907, né? Teve o nosso primeiro acampamento na ilha de Braucira, na Inglaterra. Fantástico, né? Baden-Powell juntou 20 rapazes e resolveu fazer um acampamento de uma semana e tentar aplicar um pouco do que ele aprendeu no exército inglês. Só que ele não queria da forma militarizada, ele queria de uma forma mais pedagógica, que os meninos aprendessem a se virar sozinhos. Daí surgiu essa ideia. Quando ele voltou do acampamento, com 20 jovens apenas, aquilo se disseminou muito rápido pela Inglaterra e foi deslanchando. Que coisa maluca, hein? Que coisa É legal, muito né? bom, Parece né? uma coisa tão simples, né? Quando se fala assim, né, Fabiano? Quando se fala assim da vida do escoteiro, parece uma coisa muito simples, né? Mas é preciso uma disciplina muito grande, não, Fabiano? Com certeza. O que vocês hoje repassam em termos de disciplina com esses jovens? A gente faz acampamentos com ele, a gente trabalha caráter, trabalha socialidade, né? A gente trabalha a socialização dos jovens, né? Em todos os ambientes que eles estão. Além de atividades mateiras, a gente faz passeios com eles. Então, assim, o escotismo hoje em dia engloba várias coisas juntos com o escotismo, né? É educacional junto com atividades mateiras. Isso, porque o objetivo do escotismo é formar cidadãos. E como nós formamos os cidadãos? Através de práticas mateiras. Essas práticas mateiras envolvem contato com a natureza, aí vem extracurricular do escotismo. Temos cidadania, primeiros socorros, segurança. Trabalhamos em sistema de equipes, né? A gente tem equipes que são denominadas patrulhas. Então, a primeira coisa que a gente faz com o jovem, tenta fazer com que ele trabalhe em equipe.
A segunda coisa que a gente faz com o jovem, tenta fazer com que ele trabalhe em etapas de classe. O que é uma etapa de classe? São provas e habilidades que eles têm que irem desenvolvendo a partir da sua vida escoteira, ao longo da sua vida escoteira. Então, a primeira coisa, trabalhar em equipe, trabalhar etapas de classe, para que assim a gente consiga formar bons cidadãos, para que um jovem saia de lá um cidadão útil para a sociedade. O que está acontecendo hoje na maioria dos jovens é que eles não têm utilidade para a sociedade, é um pouco de egoísmo, né? A gente tenta não deixar que isso seja disseminado, a gente tenta fazer com que o jovem tenha uma habilidade extra à casa dele, uma habilidade que sirva para toda a sociedade, ele possa contribuir com a cidade, com o país, com o estado onde ele mora, para que ele não fique reservado naquele mundinho ali, que é o que está acontecendo muito hoje em dia, né? E Júnior, eu estava acompanhando aqui a sua narrativa, creio que um dos lemas, né, aprendendo um pouco da sobrevivência, andando um pouco com a natureza, isso ajuda as pessoas a se compartilharem mais um pouco o sacrifício, não? Sim, com certeza. A natureza, o contato com a natureza ensina uma gama de variedades para um adolescente, até inclusive para nós adultos, né? A gente, quando vai para um acampamento, a gente volta deslumbrado, a gente tem contato com animais, com plantas. Eu gosto de brincar que quando você volta de um acampamento, você abre a geladeira e coloca um copo de água e a água sai gelada, aquilo é mágico. É mágica, né? Porque a gente não tem aquilo na mata. Você valoriza um copo d'água. Quando você liga o fogão, que você aperta o botãozinho que a chama fica aquela chama, você valoriza demais, porque há um dia atrás você estava soprando a fogueira para tentar fazer um café. Então aquilo ali dá uma valorização de caráter, uma valorização. Imagina uma criança de 14 anos tendo que passar por isso. Então ela valoriza demais quando ela chega em casa. Quando termina o acampamento, eu já falo para eles, né? Eu falo, olha, valorizem a casa de vocês, os pais, o pouco que vocês têm, o pouco ou muito, né? A cama de vocês, a água morna, né? Água morna. Porque seu acampamento é bom, mas é uma aventura, é um desafio, né? Então é um desafio que quando termina, que completa ali, para eles é uma grande vitória, para nós adultos também, mas quando a gente chega em casa, a gente vê o tanto que é bom o que nós temos em casa. Então, nós trabalhamos essa valorização familiar, né? E entre aspas, né, a gente está falando que é sofrimento lá, viu? Mas entre aspas, um pouquinho de sofrimento aproxima mais as pessoas. Tem aquela série do YouTube, eu creio que milhões de pessoas assistem, que é Pelados e Largadas, né? Sim, ali dá um exemplo exatamente que se não tiver união na sobrevivência, não dá certo, né, Fabiana? Não dá não, tem que ter união. Não dá certo. E muitas personalidades, hoje em dia muitas personalidades do mundo foram escoteiros quando jovens, foi onde aprendeu ali, vamos dizer, a gente aprende fazendo, a gente tem que aprender na prática, aprender fazendo alguma coisa. Não adianta a gente ficar muito na teoria. Então o escotismo a gente lê, usa a teoria e depois a gente aprende aquela teoria na prática, a gente aprende fazendo aquilo que nós estudamos. Então o acampamento ele serve para isso, para você colocar em prática tudo que você aprendeu nos livros, nas nossas etapas de classe, né? E por isso que é feito, que o escotismo ele é em patrulhas, né? Porque é feito um trabalho em equipe, um ajuda o outro. Quando é em época de acampamento, no acampamento, cada escoteiro tem a sua função, né? Cada escoteiro tem ali a sua função para que aconteça aquele acampamento. Então, gostando ou não do amigo, tem que fazer aquele trabalho em equipe para que aconteça o acampamento da melhor forma possível. Júnior, me fala dessas patentes dentro do escotismo. As etapas de classe são o que determinam, vamos dizer, patentes. A gente não chama muito de patente, nós chamamos meio de graduação, né? Então, de 7 a 10 anos, tem um sistema de graduação voltado para crianças nessa faixa etária. Então, de 7 a 10 anos, nós trabalhamos a fantasia com as crianças. Então, um mundo de fantasia. Então, as graduações que eles alcançam são dentro do livro de Mowgli, por exemplo. O livro de Mowgli é uma fantasia muito grande. A gente tenta utilizar aquilo para trabalhar as crianças. Então, vamos dizer, um lobinho, que é como é denominado escoteiro de 7 a 10 anos, é lobinho. O lobinho, para ser graduado, ele tem que ter, vamos dizer, a primeira estrela dele. A primeira estrela dele quer dizer que ele já tem um nível de conhecimento bom em segurança, uma responsabilidade. Uma criança de 7 anos já tem uma responsabilidade, já tem um nível de segurança. De 11 a 14 anos, nós trabalhamos a aventura. Então, a gente pega um jovem, aí já pega aquela transição de jovem, de criança para adolescente, né? Pegamos esse menino de 11 a 14 anos e trabalhamos a aventura com ele. Aí ele já vai aprender a fazer uma fogueira, já vai aprender como usar um facão, uma machadinha, montar uma barraca, preparar uma comida na mata.
Então de 11 a 14 ele já está fazendo esse tipo de coisa. E de 14 a 18, a 17, vamos dizer 17,5, de 14 a 17,5 a gente trabalha desafio. Então ali as atividades já são um pouco mais desafiadoras no sentido aventura, desafio e fantasia todos misturados. Por exemplo, o jovem vai descer de rapel, o jovem vai fazer um passeio de rafting ali no rio, ele vai dormir numa rede na árvore, ele já não vai usar barraca. Porque a tropa jovem dorme em barraca. De 11 a 14 você dorme em barraca, de 14 a 18 não, você dorme numa rede com uma cobertura que você mesmo fez. Então você tem que ter uma cobertura ali ou um abrigo natural. Então aí já entra meio largados e pelados mesmo. Então de 14 a 18 anos é onde ele tem aquele desafio mesmo de mostrar todo o seu potencial. Por quê? Porque a partir dos 18 para frente, a gente trabalha cidadania. Então do 18 para frente é onde ele já tem que pegar toda a bagagem que ele adquiriu e contribuir alguma coisa para a sociedade. Já está passando tem a para a formação fase adulta. mais adulta, né? É mais ou menos essa graduação. Mas as patentes são muitas. Se eu for falar para você aqui, a gente vai demandar um tempo bastante. Mas mais importantes. São muitas patentes. A patente mais importante, vamos dizer, a graduação mais importante de 7 a 10 anos é o lobinho de ouro. Então é o grau máximo que ele consegue. De 11 a 15, a 14, é o lis de ouro. Então o lis de ouro é o escoteiro mais graduado. E de 15 a 18 é o escoteiro da pátria. Né? Existe uma média, mais ou menos, de cada 50 jovens, talvez chegue a escoteiro da pátria. Né? Isso vai depender muito do adulto que está formando o jovem, né? Porque os adultos formadores têm que ter a consciência de trabalhar bem aquele conteúdo para que o conteúdo não seja mal disseminado. Né? A gente tenta, quando é um trabalho voluntário, então a gente precisa da consciência que os adultos espalhados no Brasil, em cada grupo, trabalhem aquele conteúdo que vem da nossa Associação Nacional, trabalhem aquele conteúdo de forma realmente que o jovem cumpra aquelas etapas para se tornar graduado. É uma junção, né, do chefe escoteiro e uma ajuda familiar também, porque a gente precisa de uma ajudinha dos pais para focarem, né, para ajudar os filhos a passar por essas etapas, né? Muito boa, né? Porque é o que eu costumo falar, João. Ser escoteiro não é só ir as atividades aos sábados. Tem as etapas a cumprir. Então tem que cumprir essas etapas. Tem essas atividades a cumprir no decorrer da semana, aos sábados, né? Porque aí vai graduando. E o importante, né, Fabiana, é que é uma instituição mais do que centenária, né, que tem mais de 100 anos. Eu faço mais ou menos um imaginativo como pai também, a gratidão que a maioria dos pais tem, assim, por vocês, particularmente por você, né, que é a parte feminina desse projeto, porque os pais têm hoje se eu e a comunicado chefe com você. Kênia. Como os pais têm se comunicado, assim, em termos de crescimento dos filhos deles, por estar seguindo o escotismo? É maravilhoso, sempre eu, a chefe Kênia que está com os lobinhos, a chefe Daiane que entrou também para agregar no nosso grupo, né? Assim, os pais têm muita gratidão, sempre agradecem, porque entra aquela parte que não é só chefe escoteira, acaba que a gente entra como mãe também, a gente aconselha, né? Ajuda as crianças, então os pais realmente têm gratidão, isso é muito maravilhoso, sabe? Pra gente, é gratificante. Legal. O adulto dentro do movimento escoteiro é denominado chefe escoteiro. Não é chefe de empresa não, tá, gente? É mais chefe indígena do que chefe de empresa, tá? Júnior, vamos voltar um pouquinho para a história aqui do escoteiro. Sim. Novamente. E o primeiro grupo de escoteiro no Brasil, em 29 de novembro de 1914, foi criada a primeira entidade de escoteiro, né? de caráter nacional, a Associação Brasileira de Escoteiros, com sede em São Paulo. Tendo como mentores Mário Sérgio Cardim, Júlio Mesquita e Olavo Bilac. Fala um pouco disso, Júlio. O escotismo, quando ele chegou ao Brasil, foi trazido primeiramente pela Marinha do Brasil. Então, alguns oficiais da Marinha que foram para a Inglaterra, eles, ao ver aquilo que Baden-Powell tinha criado, eles se interessaram e trouxeram alguns uniformes, fardamento. E esse fardamento foi distribuído a princípio para filhos de oficiais ali do Rio de Janeiro, foi de onde surgiu o primeiro grupo escoteiro. Foi uma coisa boa porque dali foi começando a se disseminar, né? Se espalhou pelo Brasil inteiro. Até 1948 tivemos ali uma associação, várias associações. Hoje em dia, depois da Constituição de 88, essa lei, vamos dizer que ela caducou,
vamos dizer assim. O escotismo tinha como finalidade ser de uma única instituição, e o que não acontece mais hoje em dia no Brasil, né? Então, hoje em dia no Brasil, a palavra escoteiro, vamos dizer que ela é de domínio público. Qualquer pessoa pode se titular escoteiro desde que ela cumpra os princípios originados por Baden-Powell. Então, a gente tenta trabalhar dessa forma. Hoje em dia no Brasil existem várias instituições nacionais, né? Nós pertencemos à Sempre Alerta Brasil, que é uma instituição de São Paulo. Hoje nós contamos com quase 50 grupos escoteiros ao nível do Brasil inteiro. Hoje nós coordenamos um pouco aqui o Centro-Oeste, um pedaço da Bahia, o Noroeste aqui da Bahia. Então, assim, nossa instituição é totalmente sem fins lucrativos. Então, a gente tenta fazer com que o custo do uniforme, fardamento, material, a gente tenta conseguir de uma forma que as famílias não tenham que arcar muito com isso. A gente tenta diminuir o máximo possível, porque criou-se uma lenda no Brasil que o escotismo é caro. Para ser escoteiro no Brasil, você tem que gastar. Para ser escoteiro no Brasil, não é qualquer pessoa que pode praticar o escotismo no Brasil. E o que a gente quer deixar claro aqui sim, qualquer pessoa pode participar do escotismo no Brasil. O escotismo não é separador. A gente tem que agregar o máximo de pessoas possíveis. A gente tenta baratear os custos para que todos possam ser escoteiros. Então a gente nunca vai... Essa graduação, por exemplo, isso aqui é um biro. A gente chama de biro, né? Da WFIS, é a Associação Internacional de Escoteiros Independentes, com sede na Alemanha. E eles cobram uma taxa para a gente ser filiado a eles? Sim, mas é uma taxa que dá para a gente pagar tranquilamente, não é nada exorbitante. Uma associação nacional aqui do Brasil, ela meio que quis comercializar isso tudo, então eles começaram a vender uniformes a preços super exagerados, começaram a pegar produtos de camping. Vamos pegar uma empresa de camping, ela comprava no atacado e revendia no varejo para os próprios escoteiros. Eles então, montaram uma loja. Uma loja. Isso é um absurdo na nossa concepção, né? Porque até o seria escotismo bom é de se coração, fosse um né? preço acessível, né? Acessível. E assim, eles compravam no atacado, vendiam no varejo com um valor superior ao da loja de camping, vendendo para os próprios escoteiros. Ou seja, virou uma empresa, uma grande empresa, né? Começaram a cobrar registros individuais. Pra você ter uma ideia, um registro escoteiro é o que a gente gasta para se tornar escoteiro federado, né? Hoje em dia é R$25 ao ano. Então, assim, a gente tenta fazer com que as famílias, se você for pegar R$25 por ano, vai dar menos de R$1. Menos de R$1, né? Por dia, R$1 e pouquinho por dia. Então, assim, a matemática não é bem essa não, mas é parecida. Então, assim, a gente tenta baratear os custos o máximo possível. Principalmente para comunidades como a nossa aqui, né? Vamos dizer, a gente não está no centro de Brasília, nós estamos aqui na região do entorno, aqui tem periferias, a gente tem aqui a população de classe média alta aqui de Valparaíso, tem também a população de classe média baixa, e no nosso grupo nós temos as duas. Então a gente não segrega. Quando resolvemos abrir esse grupo escoteiro, aí o Júnior virou para mim e falou assim, nós vamos abrir um grupo escoteiro para atender todas as classes sociais. E é isso que vem acontecendo. Hoje no nosso grupo escoteiro, João, tem vários tipos de classes sociais. E estão ali interagindo e estão sendo escoteiros e nós estamos fazendo o escotismo, porque eu falei para ele, eu quero um escotismo sem extinção, né? Porque tem várias crianças que querem participar e os pais ficam com medo de pagar caro, não tem condições, então assim, é um preço acessível, né? Eu não vou falar assim, 0,800 total. Não, porque assim, tem um uniforme, mas aí tem uma costureira aqui no Valparaíso. E é um uniforme de qualidade, a gente não né? tem É um lucro. tecido de qualidade, é apropriado para o que se requer. Eu já procurei uma costureira que ela faz a preço de custo, né? O uniforme, aí ela já tem um modelo, já sabe como fazer, divide, ela ajeita tudo certinho. Nós gostamos sempre de frisar, né? para todo mundo que nós não vendemos nada. Então, se eu vou na gráfica e eu consigo esse lenço a R$15, ele vai ser repassado para o menino a R$15. Não existe nenhuma margem de lucro. Tanto que hoje nós contamos aí com um quadro de 12 adultos, mais ou menos, 12 chefes escoteiros. Então, esses 12 chefes escoteiros pagam para ser voluntário. Na verdade, nós pagamos para ir lá aos sábados, né? Deixa os afazeres em casa, você bota gasolina, você tira do bolso para ajudar a criança, é normal. E essas 12 almas caridosas, graças a Deus, conseguimos formar.
da sustentação. Quando eles entraram, eu falei para eles, ó, quando entra, o chefe Já acaba sabe. que gasta um pouquinho. É o chefe, né? Já ouvi lá o menino já ligar hoje. Ô chefe, você está conectado no programa Conexão João Santos, aqui pelo estúdio da TV Foco. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Se você quiser deixar uma pergunta aí para o casal, depois repassaremos aqui para a Fabiana e para o Júnior, que são os mentores aqui do escotismo em Valparaíso de Goiás. Júnior, você falou em custos. Sim. Como que vocês fazem esses dois casal valentes aí para segurar esse projeto, Júnior? Acontece, a gente tenta fazer aquela velha economia chamada vaquinha. A vaquinha realmente é uma coisa que agrega todo mundo. Então sempre que a gente tem um ônibus para fretar, a gente tem um lugar para alugar, a gente tenta dividir e ratear entre todos. Hoje em dia a gente tem apoio de muitas pessoas que nos ajudam bastante aqui dentro do movimento escoteiro. Aqui na cidade a gente tem apoio do pessoal que dá uma força assim, tremenda para nós. O próprio presidente da Câmara, Plácido Cunha, o vereador Flávio Lopes também ajuda bastante a gente. E a gente tenta na medida do possível, caminhar com as próprias pernas. Mas não é sempre que a gente dá conta. Né? E, Júnior, vou falar um pouquinho, vamos voltar lá na história do escoteiro, é bacana, né? Isso é igual ele falou, é um livro, né? Quem trouxe para o Brasil o escoteiro foi o Dr. Cardim, né? Sim, isso. sim. Ele percorreu a Europa a serviços, percorreu todo o país, e em junho de 1910, na cidade de Delft, se você me corrija, na Holanda, encontrou escoteiros e passou a se interessar pelo movimento. Sim, é isso mesmo? Isso mesmo, junto com a Marinha do Brasil. Então conseguiram trazer, mas logo naquele tempo do escotismo no Brasil era bem diferente. E assim a gente foi tocando do nosso jeito. Hoje em dia a gente tem associações, nós temos acampamentos internacionais, que são denominados jamborees. O jamboree internacional, então, está acampado ali Brasil, África do Sul, Holanda, Suécia, tudo no mesmo campo. Então um acampamento desse, para quem tem oportunidade de ir, é maravilhoso. Como tudo no Brasil acontece, até isso foi super faturado aqui no Brasil. Né? Eles tentaram eliminar o máximo possível de pessoas, brasileiros, para ir para esse jamboree, encareceram demais as coisas. Então essa instituição WFIS, ela começou a criar um formato que dê para todos irem. Então hoje em dia, se um pai tiver condições e começar a se planejar de 1 ano, 2 anos antes, consegue que o menino vá para um acampamento na África do Sul, consegue que o menino vá para um acampamento nos Estados Unidos, um jamboree. É bacana, é uma experiência de vida monstruosa. E deixa eu fazer uma pergunta para a Fabiana. O Júnior, o Júnior os professores, né, que vai responder. Fabiana, e a inserção da mulher nesse meio? Você tem conhecimento quando começou a mulher ser aceita ou a participação da mulher no grupo do escotismo? Sim, a mulher ela já era aceita no escotismo, né? O fundador do escotismo, quando ele fundou o escotismo, né? Aí ele viu que era bom e ele resolveu abrir o escotismo para as mulheres também. Foi aí que ele formou guias, né? Por influência mais da sua irmã, né? Olavo Baden-Powell e da sua esposa. Uhum. Elas influenciaram bastante, porque o Baden-Powell ainda era um pouquinho, vamos dizer, machista, né? Tanto que na hora que começou o escotismo, foi denominado só para meninos. Só para meninos. Então, por influência da sua esposa, Olavo Baden-Powell, e da sua irmã Agnes Baden-Powell, elas não queriam que ficasse aquela coisa machista. Então elas começaram a criar uma forma, foi onde surgiu as bandeirantes. As bandeirantes. Foi. Então até no Brasil, até 1978, mulheres podiam ser escoteiros, mas eram denominadas bandeirantes. E eram separados meninos e meninas, homens e mulheres. Hoje em dia hoje é mesclado, né? misto. Nós misturamos as patrulhas. Então, Antes aí você vai me dizer assim, separados. não se assustem, você não vai pensar que menino vai dormir com menino em barraca, não. Barraca é separada, tá? É misto. Separadas patrulhas, mas nos patrulha, acampamentos dormem. Isso, eles têm uma doutrinação de irmandade, na verdade. Isso é muito bacana, que legal. Então aí formaram as guias, né? E hoje em dia só está crescendo no escotismo, né? As mulheres, eu vejo muitas mulheres que vêm como eu. Antes eu não conhecia, não sabia o que era o escotismo, e quando eu passei a conhecer através do meu marido, né? E eu passei a gostar, né? Participei de um acampamento de 2, fiquei meio assustada, aí fui participei como mãe,
fui fazendo cursos, me aperfeiçoando e vejo que hoje em dia tem muitas mulheres na prática do escotismo. E isso é muito bacana. Eu vou fazer uma pergunta para você, um pouco indigesta. Nesses acampamentos, você já encontrou algum réptil? Cobra? Sim, já. Não pode matar. Já. Como é que você se deu com essa situação? Inclusive teve um acampamento aqui no Valparaíso, aí eu até passei um rádio pro Júnior, pertinho da minha barraca, né? Eu tava andando assim, de repente, uma jiboia enorme. E assim, é o que eu falo. Aí eu peguei e passei um rádio pra ele, ele foi lá e tirou, né? Porque assim, nós não matamos os animais, né? Nós estamos no ambiente deles, né? É Não o que eles eu no falo, nosso. eu falo pra A ele, gente pra só sai ele, pras perto. crianças, nós estamos no habitat deles, né? Então isso vai ser normal. Então tem que manter a calma, as crianças têm que manter a calma nesse momento, tem que chamar um adulto, né? E não se apavorar. Eu já encontrei jiboia, jararaca, tatu, aranhas, vários tipos de aranhas, vários sapos. É bom salientar, João, que Isso é bacana, a gente não pode, para deixar uma coisa bem esclarecida, um adulto ele não pode simplesmente falar assim, eu vou abrir um grupo escoteiro ou eu sou chefe escoteiro. Não funciona bem assim. Você tem que ser associado a uma associação nacional, você tem que fazer um curso. E esse curso ele tem várias etapas. Por exemplo, para chegar onde eu cheguei hoje, foram 10 anos de curso. Então, o curso básico, né, que a gente chama assim, o curso preliminar, o primeiro curso que uma pessoa faz é para conhecer uma estrutura, para conhecer denominações, sinais de comando, essas coisas. Depois, no segundo curso, que já é uma coisa mais dinâmica, ali já vai pegar pedagogia, estatuto da criança e adolescente, que é muito importante. A gente não pode simplesmente, nós estamos lidando ali com menores de idade. Então a gente não pode simplesmente achar que tá vendo aqui a farda é bonita, vou ser chefe escoteiro. Não. Você tem que ter o conhecimento total do estatuto da criança e adolescente. Você tem que ter conhecimento de primeiros socorros, segurança. Você tem que saber quando você chega num rio, a profundidade daquele rio. Se tem uma corrente de retorno, você tem que saber se a água é potável, você tem que, antes de acampar, avisar bombeiro, ofício para bombeiro, ofício para polícia, ofício para hospital. Você tem que saber qual hospital próximo do seu local de acampamento que tem soro antiofídio. Então não é simplesmente chegar e falar, vou ser chefe escoteiro. Então a gente tem toda uma preparação para isso. Falando sobre escotismo do Brasil, Valparaíso, do Valparaíso para o mundo, Brasil para o mundo também. Aqui com a Fabiana e com o Júnior. Júnior, tem a Yasmin, tem o Rafael. Você já tiver acesso à pergunta, fica à vontade, pode responder. Sim, um adulto no movimento escoteiro, uma pessoa que nunca foi escoteiro quando jovem, não tem problema nenhum em ser chefe escoteiro. Basta procurar uma associação escoteira próxima à sua casa, à sua localidade. Vai ter uma pequena entrevista ali com a diretoria do grupo. Geralmente um grupo escoteiro é composto geralmente de 4 diretores, então esses diretores vão fazer uma entrevista, ver se a pessoa tem um perfil. Tendo aquele perfil, é encaminhado para um registro na associação, né? No nosso caso aqui, que somos da Associação Sempre Alerta Brasil, então quando uma pessoa, um adulto vem, preenche toda uma documentação, nós enviamos para eles, ali vai gerar um registro escoteiro. Puxamos inclusive nada consta. Ela autoriza que seja consultado nada consta criminal, essas coisas, porque a gente precisa realmente conferir, conforme eu tinha dito anteriormente, a gente lida com menores de idade. Então a gente confere toda a documentação, tá tudo certinho, é encaminhado, realiza-se um curso preliminar, após esse curso um estágio de 3 meses, estagiando com as crianças, ele tem que estagiar em todas as tropas, vamos dizer assim. Então ele tem que passar pela Alcateia, de 7 a 10 anos, ele tem que passar pela tropa júnior, de 11 a 14, e pela tropa sênior, de 14 a 17. Então ele vai estagiar com todas as faixas etárias. Ao final desse processo, ele vai escolher com qual faixa etária ele se familiariza mais, qual ele vai querer trabalhar. Eu, particularmente, eu me familiarizo com todas, mas eu também entrei muito novo, né? Entrei com 10 anos de idade. Então eu tenho essa vivência. Para o adulto que vem de fora, é um pouco mais complicado porque, como a gente mencionou, né, mais de 100 anos, a literatura do escotismo é muito grande. Então, eu tenho 30 anos de escotismo. Eu costumo brincar com a minha esposa que perto de alguns chefes escoteiros dessa associação aqui que eu pertenço, eu sou um lobinho de 7 anos. Então, lá tem chefes escoteiros com 50 anos de experiência, 60. Então, assim, eu com 30 anos, eu não devo ter 40% do conteúdo sobre escotismo absorvido. No máximo 40%.
Então é uma literatura muito vasta e é uma dedicação constante, né? Conforme eu gosto também de dizer isso sempre, que nós somos voluntários, né? Nós não temos nenhum ganho financeiro com isso. Nosso ganho ele é social, totalmente social. É a satisfação de poder contribuir com a sociedade, a satisfação de ver um escoteiro, igual eu tenho um escoteiro meu, que saiu agora segundo sargento do Exército de carreira, da ESA. Ele entrou por influência minha e agora já é segundo sargento, está servindo no Rio Grande do Sul. Vários meninos foram desse jeito, foram despertando aquela coisa pro militarismo. Eles descobrem qual a faculdade que eles querem fazer, eles descobrem muitas vezes dentro do movimento escoteiro. Eu tenho pessoas que querem ser veterinários, tem pessoa que quer ser advogado, quer ser militar, e geralmente descobre isso dentro do grupo escoteiro. Isso é bem bacana. Fabiana, você estava falando que você depois de adulta, né? Foi, respondendo a pergunta da Yasmin, né? Eu mesma eu entrei depois de adulta por influência do meu esposo, né? Eu não entendia nada de escotismo, não sabia nada. E entrei e comecei a aprender já depois de adulta. Estou aprendendo até hoje, né? Se ele é lobinho, eu estou no maternal, então, né? Porque o escotismo, todos os dias ele manda para mim vários livros, né? Em PDF, então é uma leitura constante, né? É um aprendizado muito bom. Não só para a gente passar para os meninos, mas para a nossa própria vida, né, para o nosso dia a dia. Então, todos os dias eu estudo um pouquinho sobre o escotismo, né, para a minha vida e para o meu grupo escoteiro, para passar para os meninos, né, para a minha tropa. E é isso. A evolução do escotismo ela é constante. Todo dia a gente tem uma novidade no escotismo. Às vezes muda uma forma de trabalhar, às vezes muda uma pedagogia, às vezes muda uma forma de se portar no campo. Então é uma coisa muito dinâmica e pelo escotismo ser muito antigo, existe uma variedade muito grande de opinião. Então eu tenho uma opinião sobre um determinado local de acampamento. Só que o outro chefe tem outra opinião, e o outro tem outra opinião, o outro tem outra. Então assim, a gente tem uma diversificação muito grande de opiniões. Aí nesse caso entra um pouco de hierarquia. Aí tem que entrar um pouco da hierarquia para ver ali quem está mais apto no momento para poder fazer aquilo. E Júnior e Fabiana, como é que vocês encontram o grupo de vocês? Isso é uma coisa mais, são coisas periódicas e agendadas, porque no momento, infelizmente, vocês ainda não têm ainda uma sede própria. Sim, não temos uma sede própria. Mas tendo uma sede própria, seria um encontro periódico, semanais? Como seria essa agenda? Nós trabalhamos todo sábado, de 14 às 17h30. Nós não temos uma sede, nós usamos a Escola Monteiro Lobato, aqui no Valparaíso 2, na quadra 26 do Valparaíso 2, todos os sábados de 14 às 17h30. Então lá foi cedido para nós esse espaço, para que a gente possa utilizar os sábados. No momento nós estamos em férias, foi um ano aí bem foi um ano bem cansativo. Bem cansativo. Até dia 22 de janeiro nós estamos de férias, mas para quem quiser ser escoteiro, sábado, das 14 às 17h30. De preferência, chegar lá às 14 acompanhado de um maior de idade responsável para poder preencher a ficha. Gosto de falar sempre, calça jeans, tênis e uma garrafinha d'água. Não é colônia de férias. Vou fazer uma pergunta chave aqui para vocês. Tanto a sociedade civil, como a pública, a privada, pode contribuir com vocês, sim, para esse projeto. Sim, legalmente, a lei permite que esses repasses sejam feitos. E, em primeiro lugar, a sede própria, né? Isso, que a gente, sim, que a gente tem, que é um grande sonho deles. É um projeto belíssimo, vocês estão vendo uma linha muito bacana de discurso, de conhecimento, e isso repassa ganhos, morais, sociais, humanos, né, para esses jovens que se envolvem no meio. E nada melhor do que apostar. Você que é empresário, vocês políticos locais, a você mesmo, nosso deputado federal Glaustin da Fox, que é um homem que aposta muito, né, nessas ressocializações humanas, oportunidades para todos os seres humanos. Está aqui um casal. E eles estão hábitos a isso. Você está me falando, Júnior, não sei se veio o caso, a gente falar que vocês estavam já quase confeccionando, né, o estatuto de vocês, a documentação. É uma associação, é uma ONG, o que é, Júnior? Uma associação sem fins lucrativos. É uma associação totalmente filantrópica, né? Vamos tentar atender de forma social. A gente não vai ter ganho nenhum com isso, assim. A gente tenta só agregar material e, assim, eu costumo até brincar que eu gosto mais de barraca do que de dinheiro. Então não precisa fazer uma doação financeira para a gente trazer um barraca. Assim. Vai ser Fogareiro,
lona, a gente precisa desse tipo de material. Muito. Né? A gente é uma instituição de campo. A gente também pode fazer vários trabalhos que inclusive não são utilizados, assim, poderiam ser utilizados mais pelas cidades. Por exemplo, essa tragédia que aconteceu agora na Bahia. Né? Se nós tivéssemos, vamos botar aqui, um ônibus, uma van, um micro-ônibus, um suporte, eu tenho aqui preparado hoje, agora, nesse momento, 25 jovens que sabem descer de rapel, têm preparação de primeiros socorros, eles sabem fazer atadura tipóia, sabem nadar, a gente consegue resgatar pessoas em localidades de difícil acesso, a gente tem conhecimento de mapa, orientação, bússola, 25 jovens de 15 a 18 anos nessa faixa. Nós somos bombeiros? Jamais, longe disso. Mas nós podemos ajudá-los ali a organizar alguma coisa. Às vezes eu tenho um jovem de 15 anos que ele consegue fazer a função de um bombeiro que está ali coordenando ali uma fila, que está ali tentando fazer uma coisa com a viatura, ele pode ficar ali para o bombeiro poder sair para campo. Então, são coisas que as instituições não valorizam no Brasil, né? Deveriam ser mais valorizadas nesse sentido. Né? Isso acontece muito nos Estados Unidos, no México, quando teve aquele terremoto último no México. A maioria das pessoas que tiveram seus primeiros socorros realizados foram realizados por escoteiros, não por bombeiros. Então, um dos maiores terremotos que teve no México. Isso acontece muito nos Estados Unidos também. No Brasil, a gente tem essa cultura de não valorizar o que é de casa, né? A gente meio que não valoriza. O escoteiro ele é preparado para todas as ocasiões, né? Então a gente treina eles para todas as ocasiões. Hoje mesmo ele falou, se a gente tivesse um suporte, a gente ia levar essa garotada para ajudar. Se eu tivesse uma van, um ônibus, eu tava uma hora dessa chegando na Bahia com os meninos. Para poder ajudar naquela enchente, para poder atravessar pessoas de um lado para o outro. A gente faria ancoragem, a gente faria as coisas para poder atravessar de um lado para o outro. É porque realmente é complexo, né? Eu estava até olhando, foram 400 militares. Eu tenho 25 meninos aqui preparados para isso. Preparados, estão treinando há 3 anos para isso. Só que a gente depende um pouco da boa vontade, né? Eu quero direcionar essas palavras que o Júnior está falando aqui, junto com a Fabiana, para você, autoridade. Está aí, ó. Não é uma mão de obra, mas é especializadíssima em assuntos de catástrofe. Isto é uma coisa quase natural pela dimensão de um país tropical como o Brasil, a gente termos outras instituições para auxiliar as instituições. Ninguém quer tomar o lugar de ninguém. É do PM, do bombeiro, né, além da Guarda Nacional, mas temos instituições preparadas para auxiliar. O auxílio é muito importante para o sucesso de qualquer missão. Então esse grupo, esses 2 jovens, hoje tem uma bandeira imensa de jovens seguidores dele. Olha o tamanho desta responsabilidade. Além de terem formações pedagogas, eles têm a habilidade, eles têm a expertise de estar com jovens, além de uma grande responsabilidade, estar com seu filho em mãos, né, para levar para conhecer um pouquinho da vida, a natureza, trilhas, o dia a dia, os desafios que nós temos na vida. Nós não só temos só os desafios do emprego da cidade, né, de estudar, temos o desafio de conhecer melhor a vida, a diversidade da vida. Nós nunca podemos saber o que pode acontecer conosco amanhã, se perder numa mata, né, num acidente de carro. Então temos que estar preparados. Né? E esses 2 jovens estão aqui, vieram a convite meu aqui do programa João Santos, para a gente botar aqui as claras a importância a mais que tem atrás do escoteiro. Não é só a marca escoteiro, entendeu? Tem a formação humana. Muito bacana o trabalho de vocês, viu, Júnior? Fantástico, né? Então a gente está pedindo a você que entre em contato com eles. A produção do programa vai estar com o telefone, eu sempre vou estar trazendo matérias. Eu fiquei fascinado pelo projeto dos 2, me chamaram para fazer um trabalho pequeno lá para eles, que foi um evento que eles fizeram com os pais dos alunos, com muito sacrifício, mas com a doação de um e de outro, eles conseguiram realizar, entregar o certificado, a alegria de uma criança ter recebido um certificado, está se sentindo ali gente no meio, importante, né? Imagine a gratidão dos pais, não, Fabiana? A vocês, né? Principalmente a Fabiana, que estava sempre, ela me mostra no celular, João, olha a recompensa que eu ganho, vale mais que grana, não, Fabiana? Com certeza. Muito bom. E hoje temos 90 famílias atendidas, né? Totalizando. Quem quiser conhecer a gente um pouco, nosso Instagram é @escoteirosvalparaíso, Instagram. O telefone nosso 994588966, depois acho que dá para dar uma, dá sim, né? Para a gente poder fazer. E quem quiser tá conhecendo também adultos, que a gente precisa muito de mão de obra adulta. Não vou dizer que nós aceitamos todos, mas se for especializado, melhor ainda. Como é que eu digo especializado?
Às vezes a pessoa é técnico de enfermagem, ex-militar, professor, se ele tiver alguma coisa a oferecer para um jovem, independente da sua graduação, que ele possa oferecer, está ótimo. A gente está aceitando de bom grado. Que legal, muito bacana. Olha, gratidão, viu? Obrigado, Ficar eu que com vocês agradeço. dois, por conhecer melhor o trabalho de vocês, o programa Conexão, a estrutura da Foco TV. Estamos aqui à disposição. Estamos fazendo outro estúdio lá atrás para a gente fazer uns podcasts. Vamos chamar vocês, Sim. vamos chamar os jovens também. Isso. Pô, grato mesmo. Fabi, muito obrigado. Deixa as Ô, suas João, considerações da tua turma. eu que agradeço, tá? Agradeço muito o convite, fico lisonjeada. Agradeço a todos que estão assistindo, aos nossos escoteiros. Deixo os meus agradecimentos aqui à chefe Kênia, à chefe Mauro, que chegaram para agregar no nosso grupo, né? Porque quando nós montamos o grupo era só eu e o Júnior. E né? Aí um depois jovem que um eu tinha jovem, chamado Bernardo. Esse já vinha desde os 15 anos, está lá Isso. até hoje. Já tem Então 23 eram nós agora. três aí, graças a Deus, Deus mandou a Kênia e o Mauro, depois veio o Thiago, que é um chefe escoteiro também maravilhoso, ele mora em Gabriel. Sobradinho Olha, que e vem legal. pra cá todos os sábados me ajudar na Tropa Júnior, né? Então eu quero deixar meu agradecimento, o Gabriel, que ajuda também, o Cajado, a Daiane com Melhor que militar do exército, a gente precisa muito. Aí tem a chefe Daiane que chegou também para agregar com o esposo dela e tá dando uma força para nós, né? E o agradecimento a todo o carinho dos nossos escoteiros, pais, né, que vem abraçando a causa, ajudando de alguma forma, né? E falar para quem está assistindo que nós estamos finalizando a documentação da associação, né? Então em breve vai estar tudo certinho. Então quem quiser ajudar o nosso grupo escoteiro vai ter a conta jurídica. Então quem ajudar não vai estar ajudando a Fabiana ou o Júnior, né? Ou a Sim, Kênia nós vai temos ajudar. porque hoje o nosso CNPJ ele é um CNPJ normal de empresa privada, então a gente quer fazer que esse CNPJ seja um CNPJ de uma associação sem fins lucrativos, totalmente beneficente e filantrópica, né? A gente vai tentar fazer com que esse CNPJ seja assim. Então é isso. Quero Acho que no agradecer a máximo aí um mês, todos. quem quiser dar uma força vai estar liberado. Quero agradecer a todos, foi muito bom, né? Sempre alerta para todos os escoteiros, né? E é isso aí. Júnior, deixa suas considerações aí, amigão. Pode falar para esse público maravilhoso aí que te acompanhou. Considerações finais, mandar um abraço para todo mundo do grupo, todos os pais, pessoal da minha tropa, tropa sênior, meus meninos, minhas crianças de 15 a 18 anos. Esses aí estão preparadíssimos para tudo. E para você que tem vontade de ser escoteiro, tem vontade de acampar, tem vontade de se divertir, tem vontade de fazer coisa nova, aventura, sai do videogame, sai do celular, vai viver a vida de verdade, vai sentir como é que são as coisas, vai passar a noite no mato, vai ver ali como é que é. Passa um pouquinho de frio para você dar valor na sua cama, passa um pouquinho de sede para dar valor no seu filtro, tá? Come alguma coisa que você não goste, que você vai dar valor na comidinha da sua mãe. Tá? Então é isso, eu agradecer bastante a você, João, por tudo que você está fazendo por nós, é fundamental, se não fosse o apoio de vocês da cidade, pessoal da imprensa, pessoal da política, pessoal das escolas, professores, o projeto era impossível, não tinha como a gente fazer esse projeto. Realmente foi aos trancos e barrancos, eu pensei em desistir várias vezes, só que o coração não deixa, a gente sempre está ali junto. Então agradecer bastante a você por tudo que você está fazendo por nós, que é assim, maravilhoso. E é isso aí mesmo, é o Grupo Foco, é o programa Conexão. Muito obrigado pelo prestígio da audiência de vocês. Eu queria brindar vocês nesse final de ano, início do outro, com esses dois jovens, de um projeto. Um projeto que tem um envolvimento político somente no braço, do apoio. Mas os dois estão brigando sozinhos, né, desmatando aí essas dificuldades que todos nós estamos, organizando documento para que amanhã sejam brindados com a sede, para que esses jovens tenham um local, para que eles possam ter um entretenimento, ter acima de tudo ganho social, né, se sentir ser humano, saber distinguir melhor as coisas e respeitar mais o dia a dia. E o escoteiro, pelo pouco que eu acompanhei, eu vou passar a ler mais, entendeu? Tem muitas curiosidades, tem muito a ver com a nossa humanidade. Uma instituição centenária de mais de 100 anos, como a Polícia Militar tem mais de 100 anos, como o Bombeiro tem mais de 100 anos, o escoteiro veio aí, não para competir ou ocupar espaço. Esta não é a finalidade, porque é uma instituição totalmente filantrópica, sem fim lucrativo, mas apoiar e auxiliar, principalmente você, pai, num mundo tão com dificuldade, que os jovens estão mais com entretenimento, mais em computador, em videogame e celular. Viver a vida. E eu sempre tenho uma frase muito bacana que me acompanha. Caminho não é rota.
Uma boa noite, muito obrigado. Até mais!